Olá pessoal, eu acho que é muito importante levar para o povo o esclarecimento e a explicação sobre o conceito de igreja, porque isso tem sido distorcido, isso tem sido trabalhado de uma forma errônea no entendimento das pessoas e leva as pessoas a se perder do alvo. É preciso explicar esse conceito igreja. Qual o princípio de igreja que estão pregando para o povo aí? Qual o entendimento que as pessoas têm de igreja? Então eu acho muito importante levar esse esclarecimento, e nesse momento eu quero poder ajudar você, se você quiser, levando esse esclarecimento sobre o assunto igreja. Agora, o ponto principal para a gente entender isso é usando as Escrituras. E o texto principal para a gente trabalhar o esclarecimento desse assunto igreja é o texto que o próprio Jesus vai estabelecer essa igreja. É o texto que o próprio Jesus vai agora trazer ao conhecimento essa igreja. Por que é importante levar esse esclarecimento? Porque, gente, as pessoas estão se perdendo com esse entendimento de igreja. Estão perdendo o alvo, perdendo o caminho, a direção de Deus. O que estão aí pregando dentro do princípio de igreja é abominação, gente. Heresia. O que se prega dentro do conceito de igreja, o que leva-se para o povo entender em relação a esse conceito de igreja, é algo que está tirando o povo da direção de Cristo, está desviando o povo de Cristo, está levando o povo à maldição. Então por isso que eu estou aqui trazendo esse assunto, não agora, mas eu tenho trabalhado isso ao longo dos anos, porque Deus tem me mostrado essa necessidade que o povo tem desse esclarecimento, que o povo foi manipulado, o povo foi escravizado, o povo foi colocado a mente cauterizada, impedindo-as de ver a verdade. O povo está dentro de um conceito, de uma ideia, de um princípio, de uma doutrina em relação a essa questão de igreja totalmente maldita, onde o povo está se perdendo da direção de Deus. Então, para a gente trazer o esclarecimento sobre esse assunto igreja, onde as pessoas, quando fala de igreja, vem logo na mente dela um local, uma instituição religiosa, porque as pessoas aprenderam assim. Quando fala de igreja, as pessoas têm logo na sua mente, no seu entendimento, que é aquele lugar que elas se reúnem, que ali é o lugar onde Deus está, onde tem que adorar a Deus, onde tem que servir, e muitos estão até colocando aquele lugar como um meio de salvação, mistificando esse lugar, esse ambiente, colocando muita coisa, aderindo a esse lugar, que não pertence a nenhum outro lugar a não ser a Cristo. Estão atribuindo tudo a esse lugar, esse ambiente chamado igreja. Atribuindo coisas, atribuindo entendimentos, direção para o povo, que só pertence a Cristo. Então, quando se fala de igreja, o entendimento das pessoas é o ambiente religioso. É a estrutura, é a casa, é o templo, é o imóvel, é a instituição religiosa. E eu quero trazer o esclarecimento sobre essa verdade que você precisa conhecer sobre a realidade de igreja. Não desse ensinamento maldito, errôneo, que os homens pregam dentro da mentira do diabo, onde leva as pessoas a ter um entendimento de igreja, um lugar, uma instituição, onde é colocado todo o mérito de Deus ali dentro, onde Deus é centralizado, colocar o Deus submisso aos homens dentro das igrejas, porque ensinam para o povo que o lugar de encontrar, de servir, de adorar, de ser abençoado por Deus é dentro das igrejas, instituição. E eu quero trazer esse esclarecimento para vocês agora. E não há um melhor texto a se basear nele para trazer esse ensino do que aquele que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 16, no versículo 18.
quando Jesus vai dar uma resposta a Pedro, diante da pergunta que Jesus fez e que Pedro respondeu. Diante da resposta de Pedro, Jesus agora vai dar esta palavra maravilhosa. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá. Estamos aqui tratando um assunto, levando esclarecimento, instruindo, doutrinando, orientando você sobre o assunto igreja. Quando Jesus ele diz aqui a Pedro que sobre esta pedra, ele não está falando Pedro. Pedro, sobre tu eu edifico a minha igreja. Não. Jesus está falando sobre esta pedra diante da revelação que Pedro teve de Jesus. A pedra é Jesus. É o conhecimento dele que o homem está edificado com Deus. Então Jesus vai dizer sobre esta pedra, que pedra é essa? Não é Pedro. É a revelação que Pedro teve. Jesus vai dar essa palavra a Pedro depois da resposta de Pedro. Que Jesus fez uma pergunta aos apóstolos e Pedro respondeu. E sobre aquela resposta de Pedro, Jesus vai dizer sobre esta pedra, sobre a resposta que Pedro teve da revelação de Jesus. A pedra é o próprio Jesus. Se a gente fizer uma análise na Bíblia, a gente vai ver que Pedro não é a pedra fundamental, não é o alicerce, nem tampouco o fundamento onde a igreja de Deus está fundada. A igreja que Jesus fundou não é em Pedro, como ensina a Igreja Católica, a instituição religiosa. Cuidado, eu vou esclarecer isso aqui. Saia desse conceito de igreja, instituição. Venha para o conhecimento de Cristo para você ser liberto. Amém? Então, quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, então a pergunta é, que igreja é essa que Jesus está edificando sobre esta pedra? Que é ele. Que igreja é essa? Jesus está falando aqui, vamos dizer, da igreja dos fariseus, da igreja dos saduceus, da igreja dos escribas. Como se fosse hoje, vamos trazer para o tempo de hoje. Jesus está falando da igreja Assembleia de Deus, da igreja presbiteriana, da igreja congregacional cristã no Brasil, adventista, católica, de mormons e de qualquer outra igreja, instituição religiosa. Quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que igreja é essa que Jesus está dizendo que vai edificar? É alguma instituição religiosa? É alguma igreja, denominação? É alguma religião, como hoje se denomina como Igreja de Deus? A religião católica, com suas igrejas católicas, diz que é a Igreja de Deus. A religião evangélica, com suas igrejas evangélicas, diz que é a Igreja de Deus. Se o povo não estiver lá, não encontra Deus, porque Deus está nessa igreja, porque essa é a Igreja de Deus que eles dizem, a instituição religiosa. Então nós estamos trazendo esse esclarecimento para você entender qual o conceito de igreja que você tem que ter na mente. Não é esse conceito que os homens ensinam. Então, quando Jesus disse a Pedro que edificaria a igreja dele sobre a pedra, essa pedra é o próprio Jesus. Essa igreja de Jesus Cristo são aqueles que têm a revelação, que têm o conhecimento dele. É que estão edificados na pedra. Inclusive, Pedro estava edificado, era em Cristo. Porque Pedro nunca foi a pedra de esquina fundamental da construção da vida do homem com Deus. A pedra fundamental da construção, da edificação da vida do homem com Deus é Jesus. E a igreja que Jesus fala são aqueles que creram nele, conheceram ele, teve o conhecimento dele e se converteu a ele. São pessoas, não é uma instituição. Jesus não fundou uma instituição para combater contra a instituição dos saduceus, contra a instituição religiosa dos fariseus. Jesus não criou uma denominação religiosa. O que Jesus estabeleceu foi pessoas que tiveram conhecimento dele. E essas pessoas é onde está o reino de Deus, que vai combater e trabalhar contra o reino das trevas. Está entendendo isso? Então vamos lá. Vamos continuar.
Então, a igreja que Jesus edificou sobre a rocha são aqueles que creram nele. Tiveram a revelação do Pai, que nos dá o conhecimento do Filho. Quem revela o Filho para o mundo é o Pai. Então todo aquele, como disse Jesus, a vontade do Pai que me enviou é esta, e eu vim fazer essa vontade. Qual é a vontade? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Então quem vê Jesus e crê nele, está edificado nele. É a igreja dele. Pessoas. É isso que Deus quer. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo esse momento importante de esclarecimento? Eu peço a vocês que se dediquem mais a pensar, raciocinar. Bom dia. Usem o senso crítico, a inteligência que Deus deu. Bom dia, seu Paulo. Bom dia, devoção. Usem. Não sejam meninos levados pelo engano, pela mentira, pelas conversas melancólicas, bonitas dos homens. Vão aprender de Cristo. Então, a igreja, que nós estamos tratando esse assunto aqui, né? Que eu peço a Deus que não tenha muita interrupção. Vou até colocar aqui, não perturbe, para não ter interrupção, para poder concluir esse esclarecimento para vocês. A igreja que Jesus fundou não foi a católica, como ensinam os padres, não é as evangélicas, como ensinam os pastores, não é as de Mormon, como ensinam os sacerdotes de Mormons, não é o grupo de Testemunhas de Jeová, como ensina os adeptos da Sociedade Torre de Vigia. A igreja que Jesus fundou não é nenhuma estrutura de alvenaria, instituição religiosa, como ensinam os líderes que dizendo que é casa de Deus. A igreja que Jesus edificou na rocha é pessoas que creram nele, que estão edificadas nele, porque a rocha é ele. Jesus não edificou, não levantou, não deixou na terra nenhuma igreja é instituição religiosa. Dentro desse governo, dessa hierarquia, dentro da autoridade e do domínio do homem, cumprindo regra, meta, norma do legalismo religioso que essas igrejas levam para o povo viver. Jesus não deixou essas igrejas. Jesus não fundou essas igrejas. A igreja que Jesus fundou não é um espaço físico, geográfico, uma estrutura de alvenaria. A igreja que Jesus fundou são pessoas que estão alicerçadas nele. São um grupo de pessoas que creram nele. Igreja é grupo de pessoas que individualmente são membros dessa igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Igreja não é um espaço geográfico físico, uma instituição religiosa, como prega esses líderes mentirosos, dizendo que ali é a igreja de Deus, é a casa de Deus, e levando o povo a se perder do entendimento do que o Evangelho mostra. O Evangelho mostra que a igreja de Deus sou eu, não é aquele lugar. O Evangelho mostra que casa de Deus sou eu, não é aquele lugar religioso. O Evangelho mostra que o templo de Deus, onde Deus habita, é em mim. Não é naquela estrutura da instituição religiosa que é colocada como igreja, para o povo entender que tem que buscar servir e adorar a Deus naquele ambiente. O lugar de adorar, de encontrar, de servir e de estar em Deus é Cristo. E eu sou o templo que devo estar colocando a minha vida em adoração toda hora, porque Deus está em mim. Eu não preciso ir para aquela igreja adorar a Deus. Eu tenho que ser um verdadeiro adorador. Adorar a Deus na minha vida e no meu viver, me submetendo à palavra dele, por Cristo. Então, meus amados irmãos, eu estou trazendo esse pequeno esclarecimento sobre esse conceito de igreja. Porque olha o que esses líderes estão hoje colocando para o povo se desviar da verdade. E eu considero esses que pregam essas mentiras ministros de Satanás. Não importa quem é ele. Pode ser o mais famoso, o ministério mais grande e mais rico do Brasil. Pode ser
do meio religioso evangélico, católico, espírita, budista, todos que pregam a mentira é do diabo. Olha o que é que esses líderes religiosos estão pregando para o povo. Eu tenho vídeos, você já ouviu isso? E seu pastor na sua igreja ensina isso a você. Venha para a casa de Deus. Venha adorar a Deus. Venha buscar a Deus. Seu lugar é na igreja. Ninguém pode ser de Deus sem estar na igreja. Olha, quando você está dentro desse entendimento, você está perdido da verdade do Evangelho. Você ignora aquilo que Deus nos mostra. Você ignora o que Jesus ensinou. Quem ensina isso são eles, teus líderes. Não é Jesus. Jesus nunca deu essa direção para ninguém. Jesus ensinou que Deus habita em nós. Templo, igreja, morada de Deus somos nós. Jesus nunca orientou ninguém a buscar a Deus dentro de nenhum ambiente religioso. A adorar a Deus por meio de nenhum ambiente. Jesus nunca disse a ninguém que Deus morava em nenhuma casa, igreja, instituição, templo, religião. Jesus nunca dirigiu ninguém a nenhum templo lá dos judeus e nem a nenhum outro templo que os homens criaram hoje para dizer que é casa de Deus. Se Jesus viesse hoje à terra, como veio naquele período lá para Israel, ele condenava todos esses conceitos malditos, todo esse ajuntamento do povo que estão se reunindo como se fosse de Deus dentro desses ambientes que a religião prega como casa de Deus. Jesus condenaria tudo isso. Tudo isso ele condenaria. Portaria. É o Hélio Liga. Mas acho que estava aqui embaixo ele levou, viu? Só se ele não desceu. As que estavam aqui embaixo ele levou tudinho, né? Não, o que estava aqui, que o Luiz que trouxe, que deixou ali de lado, e o que estava ali, foi entregue. Tem nada aqui não. Tem não. Pronto, vê aí com ele, porque aqui tem não. Tem não. Tchau. Entendeu, gente? Teve uma interrupção agora. Vamos continuar aqui. Esse conceito de igreja, que é pregada por esses líderes religiosos, é doutrina de demônios, irmãos. Tira você do alvo. Cega você do entendimento. Sua vida com Deus é pelo entendimento da verdade do Evangelho. Não é vivendo dentro das igrejas que os homens se estabeleceu como casa de Deus para você viver para ser de Deus. Se você não tiver no entendimento do Evangelho, não tem salvação, não tem vida com Deus. Esse conceito de igreja que é pregado por esses líderes, olha o que eles ensinam para vocês. Tem que estar na igreja para ser de Deus. Tem que amar a igreja. Tem que se dedicar à igreja. Tem que contribuir na igreja. Tem que cumprir os trabalhos da igreja. Tem que amar a igreja. Se não tiver na igreja, não tem ligação com Deus. Tudo isso é o que os pastores pregam. Não, porque tem que vir para a casa de Deus. Tem que adorar na casa de Deus. Tem que estar na casa de Deus. Tem que buscar a Deus na casa de Deus. Você não pode ser de Deus se não estiver na casa de Deus, nas igrejas. O conceito de igreja que eles pregam não é o que o Evangelho ensina. O conceito de igreja que eles pregam, os apóstolos nunca pregaram isso. Os apóstolos nunca dirigiram a ninguém dentro desse entendimento maldito de igreja. O conceito de igreja que eles pregam não é mostrando a você que você é o templo, que você é a casa, que você é o lugar onde Deus está. E você tem que ter reverência na sua vida, no seu viver. Tem que adorar a Deus na sua vida, no seu viver. Tem que viver sua vida com Deus por fé, porque Deus habita em você. Mas eles querem vocês dentro da casa deles, que eles dizem que é de Deus. Eles querem vocês sendo devoto, consagrando sua vida, seu viver, centralizando sua vida e entregando sua vida no domínio deles, para que vocês sejam negócio deles dentro das igrejas deles. Porque eles ensinam que se vocês não estiverem lá, não é de Deus. Isso é contrário ao Evangelho, isso é anátema. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Eles dirigem tudo. Eles levam a tua mente, teu entendimento, teu alvo para as igrejas. O povo hoje não tem que ter comunhão com Deus, tem que estar na igreja. Isso aí faz você, irmãos, anular Cristo na sua vida.
Mesmo que você diga, não, Jesus é o meu Senhor, Ele é o caminho, é mentira. No seu entendimento, o caminho não é Jesus, é a igreja. E isso é que vai tirar você de Deus. Esse entendimento errôneo, maldito. Esse entendimento do inferno que foi colocado na sua mente de igreja. Isso é que faz você estar desviado de Deus, mesmo dentro dessas igrejas, servindo de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dedicando tua vida e teu viver sendo negócio de propriedade de igreja. Continua perdido, irmão, porque tu estás sem o entendimento do evangelho. Salvação, vida com Deus, é pelo entendimento do evangelho. Não é por vida devota de igreja. Não é estando dentro de igreja, mas esses líderes religiosos, falsificadores da palavra, mercenários, que prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo, não têm compromisso com a doutrina de Cristo, porque se eles tivessem compromisso com a doutrina de Cristo, não ensinava isso para o povo, porque Jesus não ensinou ninguém, não deu a ninguém essa direção de igreja. Jesus nunca ensinou nada que esses homens ensinam para o povo buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, ser de Deus, dentro de igreja nenhuma. A igreja que Jesus fundou não foi uma instituição religiosa, não é um espaço público, não é um ambiente geográfico. A igreja que Jesus estabeleceu na terra são pessoas que estão em todos os lugares do mundo. Não é aglomerado dentro de igreja, não. Para ser igreja, não. Para que eu seja igreja, eu tenho que estar em Cristo, não dentro de igreja. Para que eu tenha comunhão com Deus, com Cristo e com os irmãos que são membros do corpo de Cristo, eu tenho que estar na fé, na doutrina, em Cristo, não é dentro de igreja, como ensina esses enganadores, falsificadores da palavra. Todo o argumento dele para você está escravizado como negócio dele, para ele ter o domínio sobre você e ele poder lucrar sobre você, é levar você a estar dentro exclusivamente de igreja. Olha o que o pastor pregou. Olha, ninguém pode ser igreja fora da igreja. Peraí, irmão. Quem ensinou isso? Quem ensina isso é vocês, corruptos, falsificadores da palavra. Quem disse que eu tenho que ser igreja dentro de alguma igreja? Não, você não é igreja sozinho. Quem disse que eu estou sozinho? Eu estou sozinho aos teus olhos, porque eu não estou dentro do teu grupo, da tua casa. E eu nunca vou estar. Eu já fui liberto daí. Eu não estou só, amigo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não sou um membro fora do corpo. Eu sou um membro que estou incluído no corpo pelo Espírito Santo. O batismo, quando eu criei em Jesus Cristo, eu fui inserido nesse corpo. Eu não sou membro desse corpo, igreja tua. Eu não estou inserida nesse corpo, igreja tua. Mas na igreja de Deus estou. Mas esses mentirosos pregam isso, irmão. Esses mentirosos manipulam a tua mente, porque tu não tem o conhecimento da verdade. Aí tu vive preso dentro de uma vida centralizada em igreja, servindo, devotando, consagrando e entregando o teu viver para esses homens dentro de igreja. Aí tu é escravo, tu é preso, tu está perdido, tu está sem entendimento de Deus, vivendo tua vida em sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, entregando o teu viver a um sistema religioso escravizado, onde tu não vive mais para tu, nem para tua vida, nem para tua família. Tu vive para as igrejas, para servir os homens nas igrejas e manter o funcionamento do comércio deles, igrejas. Porque Jesus nunca ensinou esse conceito de igreja que hoje os pastores, os líderes das religiões estão pregando. Tudo isso é mentira pregada pelos homens inspirada por Satanás. Igreja de Deus, igreja de Cristo, que ele fundou, não é uma instituição religiosa, não é um espaço geográfico com paredes de alvenaria para o povo estar lá dentro, aglomerado. A igreja que Cristo fundou foi pessoas que estão com a visão, com o entendimento, com o conhecimento dele, que é a rocha onde estamos firmados. No grego, a palavra igreja quer dizer eclésias, que significa chamados para fora, a convocação. Então, igreja é aqueles que foram chamados para fora de onde? Da mentira do diabo, dos ambientes religiosos, foram convocados a estar em Cristo, seguindo a Cristo, professando a fé em Cristo. Essa é a igreja de Deus, irmãos. Eu acho interessante que Paulo vai dizer assim: a igreja de Deus que está na casa. Olha, a igreja não é uma casa. A igreja não é uma instituição.
Paulo vai dizer que perseguiu a igreja de Deus. Qual foi a igreja de Deus que Paulo perseguiu? Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 6. Paulo vai dizer, eu persegui a igreja pelo zelo da lei. Pode ler Filipenses capítulo 3, versículo 6. A igreja que Paulo perseguiu não foi um ministério, uma instituição religiosa, uma denominação. A igreja que Paulo perseguiu foram cristãos, seguidores de Cristo, homens, mulheres, pessoas que professavam a fé em Cristo. Não eram pessoas que estavam dentro de uma denominação religiosa. A igreja que Paulo perseguiu, vamos fazer como se fosse no tempo de hoje, não foi a católica, não foi a evangélica, não foi a Congregação Cristã do Brasil. Olá, Dani. Obrigada. Está entendendo? Então é muito importante isso. E eu quero trazer um texto para você aqui. Olha o que Paulo vai dizer aqui em Romanos. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Eu anotei alguns textos aqui para trazer uma referência, porque sempre é importante a gente estar ministrando pela palavra. O meu princípio que eu uso, o princípio que eu uso, a base que eu uso, bom dia amigo, é a palavra. Então é muito importante a gente estar respaldado na palavra, dentro daquilo que a palavra ensina. Vamos ver aqui o que está escrito aqui na carta de Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 14. Dá uma lidinha aí só para a gente ter uma noção daquilo que a gente está expondo aqui para vocês. 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer assim, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, o que é que a gente aprende aqui? A igreja não é o lugar, o ambiente, o espaço físico. A igreja são os irmãos que se congregam, independente de qualquer lugar, irmão. Diga aí, irmão, pode mandar. Marina Adobuel. Ok. Marina Oliveira. E William Vicente. Pronto. O Elton Ramos. Beleza, irmão? Então vocês estão entendendo isso, irmãos? A igreja não é o ambiente, não é a estrutura, não é o prédio, não é o templo que eles dizem que é a casa de Deus. Igrejas são pessoas que podem estar congregando numa casa, numa praça pública, em qualquer lugar. Mas hoje o povo centralizou o conceito de igreja na estrutura, no ambiente, no local geográfico. Por quê? Porque você estando ali, ele tem o domínio sobre vocês. Ele consegue colocar vocês no reduto deles, onde ele tira a gordura de vocês, onde ele faz de vocês negócio, onde eles exercem de autoridade sobre vocês, dentro das igrejas, instituições. O povo é escravo do sistema religioso. O povo coloca a sua vida na dependência de Deus por meio de igreja. A minha vida depende para Deus por meio de Cristo. Diga aí, irmão. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. É uma entrega do 402. É Lúcio. Sim, irmão, é só deixar, é? É, só deixar. Lá de cá. Tá aqui, irmão? Chefe, obrigado. Obrigado, meu amigo. Trabalho aí. Nada. Irmão, tá chegando as interrupções agora. Mas vamos continuar aqui. Então, igreja não é o espaço, o ambiente que os homens hoje colocou essa mentira na mente do povo, criaram seus ambientes, criaram seus impérios, criaram suas estruturas e começaram a colocar essa mentira na mente do povo, para o povo estar ali dentro, como se fosse servindo a Deus, só que não, vocês estão servindo a eles, para que eles enriqueçam, aumentem seus impérios, criem seus imóveis, através da mentira dele pregada para vocês, e vocês são negócio deles. Jesus nunca estabeleceu esse critério, esse princípio de igreja, onde o povo ali criou a escadinha, criou a hierarquia, aí tem o pastor presidente, tem o bispo, tem o presbítero, tem o auxiliar, tem o evangelista, e criou essa escadinha de autoridade para o povo.
E o pior de tudo, fizeram um altar dentro dessas igrejas. Fizeram um lugar exclusivo, como se fosse ali um lugar santo, para o povo se dirigir por meio daquele altar para Deus. Rapaz, que paganismo, irmão. Se você parar para entender, eu não conhecia isso. Eu não entendia isso. Quando eu comecei a ler a palavra, eu digo, meu Deus, esse povo está vivendo paganismo. Esses altares dentro da igreja, que eles dizem que é o altar santo, é o púlpito, onde é sagrado, que Deus está ali para falar com o povo, é mentira. Os apóstolos nunca criaram isso. Eles criaram seus templos, colocaram seus altares, e sabe o que eles fizeram? Se denominaram como de Deus para o povo, com a mentira de que são autoridade de Deus, para o povo estar ali submetendo-se e buscando a Deus por aquele lugar, por aquele meio. Isso é um tremendo paganismo, irmãos. Em nome de Jesus, saiam daí enquanto é tempo. Saiam dessa direção. Sejam esclarecidos agora desse entendimento pervertido, maldito, que vocês foram criados e ensinados. Isso é tradição. Essa tradição vem ao longo dos séculos de igreja. Quem trouxe essa mentira, onde o diabo trabalhou, foi pelo sistema religioso católico, que a partir de Cristo começou a pregar essa mentira de igreja, casa de Deus, obra de Deus, para o povo estar ali e se dirigindo aos papas como pontífice, como o canal de Deus para o povo. E o povo hoje, no meio desse sistema religioso evangélico, que saiu do sistema religioso católico, vive esse mesmo paganismo. Mistificar um ambiente, objeto, culto, ritual, cerimônia, lugar, é um misticismo medonho. O povo vivendo dentro desses ambientes. Não, mas é a igreja, é a casa de Deus, vou buscar a Deus. Se tem um lugar que Deus não está, é dentro dessas casas. Que dizem que é de Deus, que dizem que é templo de Deus. Quando Jesus veio, o povo já estava tão perdido de Deus, que o povo achava que ia encontrar Deus no templo. O templo, a glória de Deus, tinha saído há muito tempo. Diga aí, irmão. Maria da Conceição, 801. Ok, amigo. O Elton Ramos. O templo não tinha mais a presença de Deus. Porque lá na Velha Aliança, a presença de Deus era representada no templo pela Arca da Aliança. Pelo um objeto. E o povo quer viver isso ainda hoje. Como se fosse judeu, estivesse no tempo da Velha Aliança. O povo é muito menino, é levado pela mentira desses líderes, né? Que criam essas mentiras, criam os objetos. E o povo acredita, vou levar esse objeto, porque a presença de Deus vai estar na minha casa por meio desse objeto. Vou levar essa toalha consagrada, porque Deus vai operar o milagre pela toalha. Vou para a campanha, vou para o culto, porque Deus está lá na casa dele. Vou para a casa dele. O povo vive nessa mentira. Por quê? Porque não conheceram a verdade ainda. Só podem ser libertos quando conhecerem a verdade. E essa verdade não está dentro da igreja evangélica, nem católica, nem espírita, nem mórmon, testemunho de Jeová, budista. Essa verdade não é nenhum conjunto de regras, de doutrinas, de princípios e valores pregado por nenhuma igreja. Essa verdade é Jesus, o evangelho que ele trouxe. Nós temos que conhecer o evangelho de Cristo, que não conduz ninguém, não dirige ninguém a nenhuma igreja ou religião. O evangelho de Cristo não conduz ninguém a procurar, nem a se dirigir, nem a estar dentro de nenhuma igreja ou religião verdadeira. O evangelho de Cristo nos leva ao próprio Cristo. O lugar, o caminho, o meio, a porta, a luz a seguir. Aonde devemos estar, o meio de salvação, de vida com Deus, é Cristo. Não é nenhuma igreja dentro de nenhuma prática de atividade de igreja, irmãos. Então, quando Jesus veio, o povo estava perdido de Deus, mas o povo vivia a sua religiosidade. O povo estava nos templos adorando a Deus. E aí Jesus vai dizer o que Deus já tinha dito há quase 600 anos atrás, 600 anos atrás, antes de Cristo, pelo profeta Isaías. O que Jesus vai repetir lá em Mateus 15, 7 e 8 e 9, é o que foi dito pelo profeta Isaías lá atrás.
Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são dos homens e não de Deus. O temor desse povo para comigo consiste em mandamentos de homens e não de Deus. O povo estava perdido de Deus. O povo estava vivendo sacrifício, adoração de tolo, adoração vã, sacrifício de tolo, irmão. Jesus veio para nos libertar e nos dar a direção para Deus e nos conduzir no caminho que nos leva a Deus. E Jesus não conduziu ninguém para ir a Deus por meio de igreja. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém está na vida com Deus senão em Cristo. Não é dentro de igreja, das igrejas. Porque essa é a pregação desses falsificadores da palavra de Deus. Desses mentirosos mercenários que querem manter vocês presos como negócio dele. Mantendo o funcionamento do império, das empresas deles. Onde eles colocaram o púlpito, os seus altares, e vocês estão vivendo paganismo, tá? Vocês que estão dentro dessas igrejas, dirigido naquele altar, onde estão lá os homens, cantores, profetas, pregadores, vocês estão errando o alvo de Deus. Vocês estão colocando na vida de vocês como Deus, esses homens. Porque essas igrejas é uma investida de Satanás que levantou homens para criar essa mentira, criar esses ambientes, levantar esses altares, para manter vocês na adoração maldita, adoração vã. O diabo usa nova fórmula, ele usa novo rótulo. Antigamente os deuses eram adorados, Baal, não é? Aqueles deuses lá de trás. Hoje mudou o nome, mas são os mesmos demônios, a mesma mentira de Satanás, o mesmo engano que o povo está seguindo. Rapaz, eu não preciso buscar a Deus por meio de um líder religioso. Eu não preciso ir adorar a Deus por meio de um líder religioso, por meio de um grupo religioso, por meio de um profeta, de um cantor, me dirigindo a nenhum altar dentro de igreja. O povo está lá tudo embaixo e adorando ali os homens nos altares. A mentira é de que está adorando a Deus, mas o que vale é o entendimento. O meio, o caminho, o princípio para adorar a Deus não é por dentro dessas igrejas. Não é pelos princípios que as igrejas botam. Os líderes botam dentro das igrejas. É por Jesus na palavra dele. Você não está tendo esse entendimento. Você acha que sua vida com Deus está certa, está firmada, está garantida? Quando você está dentro da igreja, é aí que você se perde. É aí que você vai para a vergonha e o desprezo eterno, se não cair em si e não voltar para a verdade, conhecendo a verdade. A minha confiança de que Deus está em mim, que eu estou em Deus, que a minha vida está guardada nele, que eu sou um adorador, que eu estou servindo a ele, não é estar dentro de nenhuma igreja, cumprindo obrigação religiosa, vivendo a formalidade religiosa, o legalismo religioso. A minha convicção de que eu estou em Deus é a minha fé em Cristo. É o Espírito Santo que testifica com a minha alma, com o meu espírito, me dando a alegria, a certeza e a convicção da salvação. Porque a garantia, o selo de que eu sou de Deus, não é o batismo de água dentro de uma igreja para ganhar carteira de membro de igreja. A garantia é o batismo com o Espírito Santo, para ser selado com esse Espírito, para que verdadeiramente sejamos de Deus. Deus conhece os que são seus. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Igreja não é o espaço físico. Não é a estrutura de alvenaria. Que os pastores fazem você entender isso. Toda a pregação desses pastores de igreja é conduzindo o seu entendimento e a sua mente para o alvo, instituição. Pode escutar a pregação desses homens. Eles centralizam tudo dentro das casas deles, chamada igreja. Não, tem que amar a Deus, tem que vir para a igreja, tem que estar na igreja, tem que servir a Deus na igreja, tem que cumprir a obra de Deus na igreja, tem que adorar a Deus, tem que vir buscar a bênção de Deus. Eles centralizam e dirigem o povo para esses ambientes, irmãos. A mente do povo está cauterizada com essa mentira, o povo está entendendo
que se eles não tiverem nas igrejas dos homens, eles não é a igreja de Deus, eles não são salvos, eles não estão em comunhão com a igreja de Deus, eles não estão em Deus. Rapaz, os pastores estão pregando isso. Olha o absurdo que eu vi um pastor pregar. Aqueles que estão sem igreja, que não estão na igreja, que eles chamam de desigrejado. Esse pastor disse que esses desigrejados não têm ligação com Deus, não estão em comunhão com a igreja. Por quê? Porque não está na igreja dele, ó. Sabe o que foi que ele disse? Que não pode ter ligação com Deus se não estiver na igreja, mas a igreja que você tem que estar, que ele está conduzindo o seu entendimento, é a igreja dele. Aí o povo concorda, o povo vive isso. O povo está preso, escravizado na mentira, no anátema. O povo está lá dando glória, aleluia e amém. Estão concordando, estão confirmando com a mentira. Logo vão sofrer a consequência pelo caminho da mentira, pelo entendimento da mentira. Já chegou outro pastor dizendo assim, aqui na minha igreja, quem manda sou eu. Ó, olha a autoridade, o autoritarismo desses homens sobre vocês, que são negócio deles. Ai de vocês, se não agradar a eles. Por isso que o povo está tudo venerando seus líderes, tudo buscando agradar seus líderes, porque não querem perder o ambiente igreja, onde eles estão ali se confraternizando nas sociais, nos ajuntamentos, nas atrações, nos entretenimentos religiosos, com a mentira de que acham que são de Deus ali dentro. Eles não querem aborrecer seus líderes. Olha o que tais pastores estão falando. Aqui na minha igreja quem manda sou eu, não é Jesus. Jesus manda em mim e eu mando na igreja. Olha para aí, irmão. E o povo, amém, amém. O povo não está nem aí, meu irmão, para o que Cristo ensinou. Aí dizem que são de Deus. É não, meu amigo. É não, minha amiga. Os pastores estão aí botando suas regras. Aqui na minha igreja tem que estar de bermuda. Não pode estar de bermuda, tem que vestir calça, paletó. Aqui na minha igreja não pode raspar o bigode. Tem que ter bigode, não pode deixar a barba crescer. Aqui na minha igreja não prega sem paletó. Tem que pregar. Isso tudo é a igreja do homem. Saiam daí, saiam dessa direção. Se vocês quiserem ser libertos, quiser vida com Deus, quiser sair da maldição, entregue suas vidas a Jesus, devote seu viver, consagre sua vida, não é a um homem dentro da igreja, é a Cristo pela palavra dele. Entrega a tua vida a Jesus, vai servir a Jesus, vai estar em Jesus, que é por onde tu vai estar em Deus. É por onde tu vai ser membro da igreja de Deus. Não é dentro de igreja do homem sendo membro da igreja dos homens. Eu acho interessante quando o apóstolo João, na sua terceira carta, o apóstolo João na sua terceira carta, no versículo 9, porque são poucos versículos, não tem capítulo. Olha o que João vai dizer. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Está aqui, irmão, na frente. Então, ok. Wellington. Então, esse discípulo aqui, esse homem aqui que João cita, ele queria ter autoridade entre os irmãos, ó, o primado. Hoje todo mundo se faz autoridade, né? Os pastores estão aí cobrando do povo reverência, submissão, obediência a eles. Porque eles dizem que são a autoridade de Deus para o povo. Olha aí, que mentira, irmão. O próprio Jesus disse que entre nós não deve ter quem exerça de autoridade ou de domínio sobre nós. E nem quem queira ser o maior. Quem quiser ser o maior, que sirva. Aí eu pergunto a você, esses homens têm o exemplo de Cristo ou dos apóstolos? Tem não. Eles dizem que são de Deus porque até o diabo diz que é de Deus. Agora você tem que ser prudente para ouvir a palavra do teu pastor, do teu Salvador, do teu Senhor. Tu tem que ser prudente, porque essas palavras, essas vozes, essas direções que tu está ouvindo não é de Jesus, não. Jesus foi humilde. Jesus não procurou posição alta no meio dos discípulos. Hoje os pastores, irmãos, eles querem ser mais autoridade do que Cristo. Querem ser, não, eles estão sendo para vocês. Para mim, não.
Para mim a autoridade é Cristo, não é pastor, nem papa, nem padre. Eu sou devoto praticante da palavra de Cristo, não é de doutrina de pastor, de igreja. Então esses líderes religiosos se colocam numa autoridade maior do que Cristo. O próprio Cristo nunca cobrou de ninguém autoridade, nem que estivesse submisso a ele. Jesus dizia assim, se ninguém crê na minha palavra, tudo bem. Quem crê, amém. Quem não crê, era isso que Jesus dizia. Jesus dizia assim, eu não julgo quem não crê em mim e nem ouve minhas palavras. Esses pastores, olha, se você não crê no que eu estou falando, Deus vai te pegar. Olha, se você se levantar contra o teu pastor, Deus vai te pegar, tu vai para o estreito, tu está se levantando, ó, é rebeldia, rebelião contra o líder, aquele que Deus colocou sobre a autoridade para você. Olha para aí o que os pastores fazem. Jesus era questionado, Jesus era rejeitado, Jesus era blasfemado, e Jesus nunca amaldiçoou ninguém. E Jesus nunca disse que Deus ia matar ninguém. Vai falar alguma coisa com esses pastores que se julgam a autoridade de Deus para vocês. Eles iam logo dizer, cuidado, Deus vai lhe pegar, não se levante contra o ungido de Deus. Onde é que tem isso Jesus ensinando? Eu pergunto a você, aonde é que tem algum ungido de Deus Jesus ensinando? O último que foi ungido por Deus foi Jesus, a unção eterna para o ministério. Cumpriu o ofício de pastor, de rei, profeta e sacerdote. Porque no Velho Testamento a unção era só para reis e profetas. E Jesus foi ungido, reis, profeta e sacerdote. Jesus cumpre esses três ministérios. O último ungido foi Cristo para a eternidade. Entre nós, todos nós temos a unção, que é o Espírito Santo. Ah não, porque o pastor tem mais autoridade. É mentira. Entre nós, o que tem é mais responsabilidade. A quem mais foi dado, mais responsabilidade tem. Está entendendo? Não é mais autoridade. A autoridade maior entre nós é Cristo. Não é Paulo, Pedro, João, pastor, padre ou papa. Está entendendo, irmão? Então o povo, por não conhecer a verdade, fica preso nessa mentira. Esses homens pregando uma mentira para prender vocês. Então Paulo vai dizer, João vai dizer aqui, estou lendo terceira carta do apóstolo João, no versículo 9, João vai dizer assim, tenho escrito à igreja. Que igreja é essa que ele escreveu? Não é uma instituição, é os irmãos que estavam naquela determinada cidade. Aí ele diz, mas Diótrefes, que procura entre eles teu primado, não nos recebe. Esse cidadão aqui se colocou como autoridade para os irmãos, tomou a autoridade de Cristo e não aceitava a correção, as cartas que os apóstolos estavam escrevendo, porque ele se fez autoridade para o povo. É como hoje se faz esses líderes, porque Paulo, meu irmão, Pedro, João, nunca cobrou isso do povo como os pastores cobram hoje. Nunca se denominaram como os pastores se denominam hoje. Os apóstolos nunca sentaram numa cadeira de majestade no meio do povo, como os pastores sentam hoje. Os apóstolos nunca estavam ali como centro do culto, como os pastores se colocam hoje. Esses homens não têm o exemplo de Cristo, saiam do meio deles. Igreja de Deus não é esses ambientes, saiam daí. Igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo, firmado na palavra dele, nele que é a rocha. E se você quer ser igreja de Deus, você precisa crer em Jesus e se converter a Cristo, para ser batizado pelo Espírito Santo, para então você agora ser incluso no corpo de Cristo como membro da igreja de Deus. Não é você indo para a igreja do homem, se batizar no ritual, no cerimonial, que o homem pratica dentro de água na igreja dele, para você receber a carteirinha de membro da igreja dele, para você ser enganado na mentira de que agora você nasceu de novo, teve remissão de pecado e foi inserido na igreja de Deus. É mentira. É mentira. Você só vai ser inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, quando se converter a Cristo com arrependimento, com entendimento e nele crer para receber o Espírito Santo, que vai te selar e te tornar um membro que forma essa igreja que está em vários cantos da terra, os membros espalhados, mas todos formam um só corpo. Eu não sou igreja só, eu sou igreja com todos aqueles que estão em Cristo. Eu não sou igreja dentro da igreja dos homens. Cuidado, você é membro da igreja desse homem, desse líder.
Deus não tem nada a ver contigo aí. Isso não te leva a nenhuma graça de Deus. Se tu quer continuar nessa mentira, achando que está servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, dentro dessa igreja, se você quiser, continue. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo. Quem não crê, permanece condenado, irmão. Que ouçam, que deixem de ouvir. O meu trabalho é pregar a palavra. Levar a luz de Deus, ministrar a verdade. Eu vivi nessa mentira de que eu tinha que estar na igreja, e tinha que ser da igreja, tinha que cumprir a obra de igreja, tinha que estar na atividade de igreja, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, porque se eu não tivesse, não estava buscando a Deus. É isso que eles enganam o povo lá. Essa é a cauterização na mente do povo, que se você não for para a igreja, não busca Deus. Se você não estiver na igreja, sair da igreja está afastado de Deus. Se você não for para a igreja, não tem bênção de Deus. Aí o que é que o povo vive hoje nessas igrejas? É campanha, é pacto, é voto, é testemunho, é atração, é entretenimento. É tanto movimento maldito dentro desses ambientes chamados de igreja. É tanta mentira, tanta doutrina de demônios, tanto movimento vã. E o povo cada dia mais se perdendo de Deus e permanecendo perdido de Deus dentro dessas igrejas. Porque estão dentro dessa mentira de que estão na casa de Deus, de que são de Deus porque estão lá. Então aprenda o que é a igreja. Igreja não é um lugar físico, não é uma instituição religiosa, são pessoas. É grupo de pessoas que se converteram a Cristo, que se reúnem. Porque quando a Bíblia diz que nós devemos congregar, a Bíblia não está colocando o ambiente. A Bíblia não está se referindo ao espaço geográfico. A Bíblia não está dando nenhuma direção para você ir para alguma igreja congregar. Congregar é reunião dos irmãos. Seja numa igreja, num ambiente estrutural. Para se reunir. Depende para quê? O que você está aprendendo lá. Seja numa praça, seja na rua, num ambiente que você ali esteja sentado com os irmãos, recebendo a ministração da palavra. E no meio do corpo de Cristo, Deus, Ele capacitou homens, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, doutores, para o ministério da palavra. Não é para estar num título de pastor dentro de igreja. Está entendendo isso? Pastor não é aquele que está com o diploma de pastor dentro de igreja. A vocação de pastor é aqueles que têm o dom para ensinar. É aqueles que manejam bem a palavra. É aqueles que sabem combater o bom combate defendendo a sã doutrina. Esse é o pastor que Deus levantou no meio da sua igreja. Não é esses pastores que estão como soberano no meio dessas igrejas de instituição. Que Deus abençoe, que você entenda esse ensino, essa instrução, e que você receba a luz de Deus, que foi agora o teu entendimento para iluminar. Amém?